Oi, 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 galera. Vamos começar a responder nosso simulado 3, começando com a prova de língua portuguesa. Língua portuguesa que traz como tema desse simulado morfologia e interpretação de texto. Todos os nossos simulados vão ter essa mescla de interpretação de texto mais alguma coisa da gramática, porque interpretação de texto é o que mais cai. Dessa semana, o tema foi morfologia com relação à gramática. Então, já vamos iniciar aqui a leitura do texto. Para quem já leu o texto recentemente, só pular. Naquele tempo, o nome do texto é Faroeste. Naquele tempo, o mocinho era bom, puro do cavalo branco até o chapelão imaculado, a camisa limpa com estrela de xerife, luvas de couro, tímido e olho baixo, namorando a mocinha, cisca nas pedras e espirra estrelinha com a espora da botina. Nunca despenteia o cabelo nas brigas, defende órfão e viúva, com os brutos, implacável porém injusto. Frequenta o boteco para chatear os bandidos, bebe um trago e disfarça a careta, atira só em legítima defesa. O mocinho é sempre mocinho, nunca brinca de bandido. O vilão, todo de preto, duas pistolas no cinto prateado e um punhal escondido na bota. O segundo mais rápido do oeste, bigodinho fino, risadinha cínica, bebe, trapaceia no jogo, cospe no chão, mata pelas costas. Covarde, patético, chora na cadeia e morre, bem feito, na forca. Qual dos dois é o vilão hoje? Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Sem piscar, um troca a mocinha pelo cavalo do outro. Os punhos nus eram a arma do galã. Hoje, briga sujo, inimigo vencido. A cara no pó, chuta de letra o nariz até esguichar sangue. Costeleta e bigodinho ele também. Sem modos, entra de chapelão na casa do juiz. Corteja a heroína. Já viu aparando as unhas. Pife o jogador de pôquer. O toque na orelha esquerda significa trinca de 7. A cada estalido na sombra já tem o dedo no gatilho. Seu lema é: atire primeiro e pergunte depois. Você por acaso fecha os olhos do bandido que matou? Nem ele. E a mocinha de cachinho loiro e tudo. Que vergonha. Começa que moça direita nunca foi. Cantora fuleira de cabaré, gira a valsa do amor nos braços de um e de outro. Por interesse, casa com o chefão do bando, casa com o pai do mocinho, até com o mocinho ela casa. Deixa estar, guri não é trouxa, torce pelo bandido. Então vimos aí um trecho que tem como tema faroeste, e ele faz uma comparação entre o faroeste antigamente e como é que o faroeste é visto hoje. Vamos lá para a questão número 1. O texto propõe uma reflexão acerca dos comportamentos por meio de uma percepção temporal, entendendo que os personagens apresentados são tipos ou estereótipos de determinados perfis. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, letra A, no passado, as caracterizações excluíam os aspectos físicos em prol do caráter. Então aqui a gente já sabe que está errada, porque no passado ele não excluía caracterizações. Que são as caracterizações? É você detalhar as características físicas, características visuais do indivíduo. E a gente viu no texto que o texto ele detalha bem, por exemplo, como é que o mocinho e o vilão eles são. O vilão ele anda com duas pistolas, num cinto prateado, tem um sorrisozinho cínico. Já o mocinho ele não despenteava o cabelo na hora de brigar, ele andava com camisa limpa e assim por diante. Ou seja, os aspectos físicos, os aspectos visuais, eles eram caracterizados sim. Então, letra A está fora.
Aí agora na letra B ele fala: atualmente, o caráter desses tipos não é mais considerado, nem suas ações. Falso também. Por quê? Porque apesar de o caráter dos dois serem praticamente iguais, ainda assim o caráter é avaliado, ou seja, o caráter dos dois ele é considerado sim, e suas ações, claro. Mas a gente hoje não consegue apenas, o que a gente não consegue fazer é diferenciar se é vilão ou se é mocinho, porque os dois têm as mesmas atitudes, mas são atitudes que são consideradas. Letra C. No passado, as cores das roupas não possuíam qualquer significado simbólico. Essa daqui não tem nem como marcar porque no texto não fala nada sobre cores. Então não tem como a gente dizer se é sim ou se é não. Então corta essa letra C também. Letra D foi a única que sobrou, então vai ser nossa alternativa correta, porque ele fala o seguinte: atualmente, a percepção desses tipos é mais fluida e menos categórica. Significa dizer que hoje a gente percebe melhor os vilões e mocinhos, apesar deles dois terem mesmo comportamento, a gente consegue perceber melhor. Eu não concordo muito, mas foi a alternativa que sobrou. E ela é menos categórica. Sim, ela é menos categórica porque ela é menos diferente. A gente não consegue colocar direito quem é mocinho na categoria de mocinhos ou quem é vilão na categoria de vilão. Então, a gente não consegue categorizar direito esses dois tipos de personagens. A letra D é a mais aceitável. Confesso que não foi uma questão fácil, então principalmente para quem é nível técnico. Essa foi uma questão que com certeza tiveram muitos erros, pouca gente acertou esse tipo de questão aqui, mas foi uma questão que veio cobrando para nível técnico. Então saibam que podem vir questões desse tipo, questões desse peso. Então, gabarito letra D. E aí, nós vamos para a questão número 2. O texto remete a dois momentos distintos. A distinção entre esses dois momentos é feita por um recurso coesivo da língua, através do emprego de uma classe gramatical de caráter. Então, aqui vamos analisar com calma. O texto remete a dois momentos distintos. Se você ler só isso aqui, você já consegue matar a questão. Dois momentos distintos. Qual é a classe de palavras? Lembrando que aqui já entra gramática. Aqui vai entrar morfologia. Então, quando se fala classe de palavras, aqui, ó, classe gramatical, ele está falando sobre morfologia. O que é morfologia? É dizer se é advérbio, se é pronome, se é verbo, se é substantivo, se é adjetivo, conjunção e etc. Então, qual é a classe de palavras que vai expressar momentos, ou seja, vai expressar tempo? Aquilo que expressa tempo é a classe adverbial. São os advérbios. Nós temos os advérbios de tempo. Os advérbios de tempo é o que caracterizam o texto em momentos distintos. Como, por exemplo, vamos voltar lá no texto. Aqui ele fala, ó, naquele tempo o mocinho era bom, nunca despenteava, que não, deixa me ver. O texto em si, ele traz essa ideia de que uma coisa funcionou no passado, era dessa forma, e aqui, ó, qual dos dois é o vilão hoje? Qual dos dois é o vilão hoje? Caracterizando que a gente falava no passado e agora a gente fala no presente. Quando traz essa ideia de tempo, a gente está trazendo as ideias
de advérbio. Então, aqui vai ser letra A. Letra A porque fala de tempo. Se fosse o texto ele trouxesse um sentido de dar qualidade às coisas, ao tema principal, seria adjetivo. Se fosse um texto narrativo, aí ele traria e que inclusive esse texto, o tema das nossas questões anteriores foram tipos textuais. Só para a gente revisar, que tipo textual a gente poderia classificar esse texto que a gente acabou de ler. Como ele utilizou muita caracterização, ele caracterizou muitos personagens, a gente poderia dizer que esse texto, Faroeste, ele poderia se classificar como um texto descritivo. Aproveitar aqui para revisar para vocês. Um texto descritivo. Então, quando é um texto que traz muitos verbos que trazem ação e um decorrer de um fato atrás do outro, aí seria utilizando um texto de caráter mais verbal, utilizaria os recursos verbais. E aqui um texto conjuntivo, se ele utilizasse, por exemplo, muitos argumentos, aqui poderia se encaixar, por exemplo, um texto argumentativo. Então, nessa segunda questão, gabarito, letra A. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele fala o seguinte: assinala a alternativa correta que indica a classificação da palavra destacada. Então, temos uma frase aqui que diz o seguinte: todo julgamento é algo sério. E aí ele quer saber qual classe de palavra. Ele quer saber a classificação morfológica. Então, classes de palavras, lembra sempre de morfologia. Todo julgamento é algo sério. Significa que o que é sério? É o algo. O algo está sendo caracterizado, está sendo qualificado pelo sério. Quando uma palavra qualifica outra, por exemplo, uma palavra dá qualidades a outra, essa palavra ganha a classe, ganha a denominação de adjetivo. Então, quando eu digo meu celular barato, estou qualificando o celular. Celular caro. Celular verde. Celular ruim. Bom. Ou seja, estou dando uma qualidade a esse substantivo. Quando acontece isso, nós temos uma classe de palavras chamada de adjetivo. Letra A, resposta da questão. Quarta questão. Lourdes aproveitou as longas férias para ir ao Nordeste visitar os pais. A respeito, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber a respeito disso aqui, de Lourdes aproveitou as longas férias para ir ao Nordeste visitar os pais. Na letra A, ele fala: Lourdes não é um nome próprio, é um nome simples. Falso, pois nós temos aqui que nomes de pessoas, nome de lugares, marcas, eles são nomes que começam com letra maiúscula e são nomes próprios. São nomes próprios, eles não dão nomes às pessoas. Letra B. A palavra aproveitou é uma ação, é um verbo. Sim, aproveitou é uma ação, um verbo. A resposta correta já é a letra B, já pode pular para a próxima. Porque a gente consegue conjugar o aproveitou. Ó. Eu aproveitei, tu aproveitous, nós aproveitamos, ele aproveitou. Ou seja, se eu consigo conjugar, ele é um verbo. Então está correto, letra B, a resposta da questão. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra C. Em longas férias, longas é um nome e férias é uma qualidade.
aqui ele inverteu. Porque o que é longa? São as férias. As férias elas podem ser longas, podem ser curtas, podem ser ruins, podem ser boas. Ou seja, as férias elas são qualificadas pelo nome que vai vir, nesse caso aqui, atrás. Então, longas seria adjetivo. Longas é um adjetivo e não adjetivo. E não um nome. Nome seria se ele fosse um substantivo. E não é férias que está dando qualidade a longas, é o contrário. Longas que está dando qualidade às férias. A palavra pais é um nome composto. Falso. Por que não é um nome composto? Porque não é um nome formado por dois radicais ou separado por hífen. Por exemplo, beija-flor. Beija-flor é um nome formado por dois, é composto. Guarda-chuvas é composto. Gira-sóis é composto, porque é formado de gira mais sóis. Então, quando é formado por dois nomes, aí sim, dois ou mais nomes, aí sim seria composto. Então, pais não é um nome composto, formado só por um nome. Então, letra B, B de bola. O último traz uma tirinha. A tirinha fala o seguinte: depois que nós casarmos, eu já serei uma esposa, eu não serei uma esposa mandona, que tenta mudar seu marido. Você poderá ler quantos livros quiser, contanto que você faça as suas tarefas de casa primeiro. Então, tivemos aí uma tirinha que mostra uma esposa mandona, para variar, né? No início da tirinha, sobre a expressão esposa mandona, podemos dizer. Então, ele quer que a gente avalie a esposa mandona. Esposa é um substantivo, um nome. Beleza, até aqui tudo ok. É um substantivo. E mandona é um verbo. Como é que eu sei se é um verbo ou não? Eu consigo conjugar ele? Eu mandona, tu mandona, ele mandona, nós mandona, três mandonas, tu mandonais, não conseguem conjugar. Então, se eu não consigo variar, não consigo conjugar a palavra, ela não é um verbo. Nesse caso aqui, ela vai ser um adjetivo. Por que ela vai ser um adjetivo? Porque ela está qualificando a esposa. A esposa é o quê? Ela é mandona. Então eu posso substituir a palavra e não perder o sentido, por exemplo, não perder a coesão. Por exemplo, substituir por ruim, por bom, e vai continuar fazendo sentido. Por exemplo, esposa ruim, esposa boa, esposa alta, esposa baixa. Se eu consigo, na minha frase, substituir por esses outros adjetivos, então eu vou classificar como adjetivo, porque qualifica o substantivo, nesse caso, o nome. Esposa mandona, esse aqui vai estar falso. Esposa é um substantivo, um nome, e mandona é um adjetivo, uma qualidade. Então, verdadeiro. No terceiro, nós temos esposa mandona, é uma locução verbal. Locução verbal está errado, porque a locução verbal é a junção de um verbo mais outro verbo que vão dar o sentido de um verbo só. Então, a gente já viu que aqui é um substantivo e aqui é um adjetivo. Na verdade, isso aqui é uma locução adnominal e isso aqui vai ser falso. Um adjunto adnominal. O quarto, esposa mandona é um substantivo composto. Acabamos de ver substantivos compostos lá na questão anterior. Substantivo composto é o quê? Quando é formado por dois nomes, ou seja, dois substantivos, tá? Dois ou mais nomes. Está incorreto, porque mandona é adjetivo, esposa substantivo. Falso. Só temos como verdadeira
a opção 2. E aí, opção 2, letra C, é a resposta da nossa questão. Finalizamos português aqui e vamos responder outra provinha.